Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Hoje temos o prazer e o privilégio de ter connosco Manuel Coimbra, jovem criador, mas importante, de uma cudelaria emblemática da raça lusitana. Ele que iniciou as funções de gestor da sua cudelaria em 2015, infelizmente pela morte precoce do seu pai, Manuel Assunção Coimbra. É gestor de empresas, licenciado pela Universidade Católica de Lisboa 2011, monta desde que se lembra, desde sempre. Obrigado, Manel, por aceitar este convite de participar num podcast do Cavalo Lusitano. É um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado, António. Portanto, como eu disse, para o pessoal do mundo do cavalo e do cavalo lusitano em particular, não precisa de muitas apresentações, nomeadamente o peso que carrega, o nome que carrega Cudelaria Assunção Coimbra, Manuel Assunção Coimbra. Herdou uma das cudelarias mais emblemáticas, mais importantes da raça e está a gerir lá cerca de 10 anos, introduziu algumas alterações de gestão. Como é que se adaptou às necessidades de evolução da raça do passado para o presente? Sim, naturalmente introduzi novas Técnicas, e ações na colaria. Cada vez o Lusitano é um produto mais premium, não é? Então temos que nos adaptar à realidade hoje em dia. A nossa guarda neste momento conta com 30 animais e cada um desses poldros que é levado a quando o desmame é levado à nossa cocheira para uma primeira abordagem, ou seja, para ver o seu comportamento, os seus movimentos, coisa que anteriormente não se fazia na nossa casa, porque os cavalos ficavam no campo até aos 3 anos e a partir dos 3 anos iniciava o desbaste e era eram considerados um subproduto da agricultura e não fazíamos este acompanhamento que fazemos hoje em dia, não é? Temos tudo muito mais, acompanhamos os animais muito mais no seu dia-a-dia. Portanto, sentiram essa necessidade de haver um maneio, uma domesticação e uma socialização muito mais próxima, até para ter os animais, se calhar, muito mais confiados, melhor tratados, mais bem comportados. Isso já foi uma implementação que o Manuel, como herdeiro da cudelaria, quis implementar. Exatamente. Não é? E porque hoje em dia também o mercado procura muito poldros mais novos que anteriormente. Anteriormente vinham à procura de poldros de 3 anos. Hoje em dia já vendemos poldros com 1 ano, com 2 anos, ou seja, os animais já têm que estar domesticados mais cedo que antigamente, não é? E por isso leva-nos a que nós tenhamos outras preocupações com mais cuidado e mais atenção. Com mais cuidado e mais atenção. Mas isso é verdade o que diz. Antigamente o mercado e o comércio do cavalo lusitano estava muito baseado em poldros de 3 anos ou mais velhos e hoje em dia passa muito por mais pela juventude, não é? Também o criador também pode vender o sonho. É muito interessante vender o sonho a 1 ano de idade, não é? Sim, mas tem graça, porque antes olhávamos mais para um cavalo com 3 anos e hoje com 1 ano já muita gente tira as suas ilações e os seus sonhos, como estava a dizer e bem. É verdade. Aqui a cudelaria Assunção Coimbra sempre foi uma cudelaria muito específica, tem uma identidade própria. Uma pessoa olha para um cavalo e diz, é um Coimbra, não é? Mas sei que o seu ferro e a criação em particular têm tido cada vez mais bons resultados em várias áreas equestres. O que é que tem feito, que opções de seleção tem feito para manter o padrão racial, criando um cavalo que seja desportivo, um cavalo mais funcional em termos de desporto equestre? Olha, eu para mim, o cavalo Coimbra quero selecionar o cavalo Coimbra para ser reconhecido não só numa área em específico. Eu gosto que o cavalo Coimbra seja reconhecido em várias áreas em que o cavalo lusitano seja dominante e versátil nessa área. Neste momento temos 2 cavalos a torear, um deles que é o Gaiato, que ganhou o ano passado o prémio de cavalo de melhor toureiro. Atingimos resultados na Doma Vaquera com o Luar, foi 2 anos consecutivos campeão de Espanha. Entre ser campeão de Espanha já tinha ganho também a Copa do Rei e a Campeonato de Andalucia.
O ofensor no modelos de andamentos ganhou o campeonato europeu na Bélgica em 22 e em 23 foi campeão dos campeões na Feira Nacional do Cavalo e neste momento está a debutar em São Jorge. Por isso, aqui num curto espaço de tempo mostra a versatilidade do cavalo Coimbra. Também na equitação de trabalho, há relativamente pouco tempo, o Jasmim também, com o Tiago Alves, também fez provas. Por isso, eu gosto que a cavalaria Coimbra esteja nos vários pontos que o cavalo lusitano também está neste... Sim, e é uma imagem de marca do cavalo lusitano, esta polivalência, esta versatilidade. Mas então, como criador, e tendo uma cavalaria tão específica, porque tem uma cavalaria bastante fechada, não é? Uma cavalaria que tem umas linhas bastante fixadas sobre si próprias, digamos assim. Como é que consegue fazer esta gestão, se quer ter sucesso no desporto e em diferentes atividades equestres, como é que tem sido a sua opção, por exemplo, de emparelhamentos, de garanhões a escolher e tudo mais? Eu tento sempre escolher, nunca posso esquecer o padrão da raça, que para mim que é das coisas mais importantes que existe. E tendo em conta o padrão da raça, tento sempre escolher um animal fino e bonito, que é o que caracteriza os cavalos de Coimbra, mas o mais atleta possível. Por vezes não é fácil, mas até agora, e não saindo das minhas linhas genéticas, tenho conseguido. Mas tento, dentro das mesmas linhas, tento por vezes ir buscar garanhões de fora, mas sempre mantendo as linhas de base da cavalaria, nunca saindo das linhas de base. Pois é, que isto, se calhar as outras pessoas, um criador normal que tenha uma cavalaria distinta, não percebe a dificuldade, muitas vezes você tentar manter a sua identidade com alguma coisa de novo e mais funcionalidade, nomeadamente no desporto. E isto leva-nos à pergunta seguinte, que já falou aqui muito bem, teve um cavalo de completo destaque mundial, o Luar, um cavalo Coimbra que foi campeão de Doma Vaquera, que é uma disciplina em Espanha com muito peso, muita importância, muitos seguidores que seguem acerrimamente, e ele foi um precursor até que mudámos o regulamento do livro genealógico para permitir que houvesse recomendados em Doma Vaquera, cavalos de 4 estrelas que não existia anteriormente, e vemos que cada vez mais há procura de cavaleiros espanhóis por cavalos lusitanos, por causa do Luar. O Luar abriu o mercado também em Espanha para a Doma Vaquera. Que importância e que vantagens é que notou alguma coisa na sua cavalaria em termos de mais procura também nesta área? Sim, totalmente. O Luar foi sempre um cavalo especial, era um cavalo já com uma certa arrogância deste poldro, e conseguimos, ao vender o Luar, conseguir que concretizasse o binómio, não é? Entre o cavalo e o cavaleiro, que muitas vezes temos o cavalo especial, mas o binómio não se concretiza, e neste caso concretizou-se. O Luís Benítez foi o cavaleiro ideal para o Luar, e tendo sido campeão 2 vezes de uma disciplina nova para o cavalo lusitano, claro que abriu muitas portas, e as pessoas essencialmente os espanhóis, procuram muitos Luares, mas Luares neste momento só há um. E alguns irmãos plenos. Exatamente, alguns irmãos plenos, mas houve realmente uma grande procura, e continua a haver do mercado espanhol pelo cavalo lusitano, que é muito bom. Todos os meses tenho espanhóis a ligar à procura de cavalos parecidos ao Luar, mas não é fácil, vamos tentar fazer parecidos, mas sabe que isto é bastante interessante, porque em Espanha eles basicamente na Doma Vaquera usam muitos cavalos cruzados, 2 sangues, 3 sangues, e espanhóis, por a raça espanhola, é muito residual, não é? E então tivemos um cavalo por sangue, um lusitano de raça portuguesa, em destaque, completamente em destaque, campeão em Espanha, como uma lança em África, mas abriu aqui uma perspectiva de mercado notável, muito e isso temos que lhe dar os parabéns. Sim, também como criador. Obrigado, e também aproveito para dar os parabéns ao Presidente da Associação Espanhola, ao José Gayan, que tem feito um trabalho excelente na divulgação do nosso cavalo, e foi um apoio também extraordinário quando o Luar ganhou, foi um apoio muito, muito, muito importante, e tem que lhe dar os parabéns. Muito bem. E agora, estando aqui no seio, na capital do cavalo, fazendo estes podcasts diretamente da Golgã, a sua cavalaria que também está assediada aqui na Vila da Golgã, como é que vê a importância do cavalo lusitano, que tem e que teve no passado para a evolução e também para a presença de estrangeiros, não só na Feira Nacional do Cavalo, mas também uma presença constante ao longo do ano? Olha, eu acho que temos uma responsabilidade acrescida em estar na Golgã. É a capital do cavalo, como disse,
E a nossa cavalaria na altura na Golgã é uma montra a céu aberto, ou seja, é visitada por estrangeiros por todas as partes do mundo, e temos que tentar mostrar o nosso cavalo no maior do seu esplendor, ou seja, tanto nos campos como nas nossas cocheiras, na altura da feira, que é aqui no coração da Vila da Golgã, e que temos mantido as cocheiras, desde a altura do meu avô, estão com as mesmas, com o nível estético está igual, e temos que acolher as pessoas, os estrangeiros, na melhor forma. E existem sempre cada vez mais muitos a procurar, durante a Feira do Golgã, antes e depois, a cudelaria Coimbra, Exatamente. para ver animais, para tentar comprar Sim. animais, não é? Sim. Muito, antes, cada vez mais antes que depois. Antigamente vinham muito depois da feira, porque viam os cavalos nos pavilhões e vinham depois. Mas eu acho que cada vez mais os estrangeiros, e não só estrangeiros, também portugueses, vêm antes da feira à procura de poldros. Pronto, e temos de estar sempre a conhecer o nosso cavalo, que é um grande produto português que temos e que tem que ser bem divulgado. E como é que vê esta ligação Cavalo-Lusitano, Vila da Golgã, Feira Nacional do Cavalo? Acha que isto está aqui intrinsecamente ligado? Eu acho que está totalmente ligado. Qualquer pessoa, que uma pessoa fale que não seja do mundo dos cavalos, falamos em Vila da Golgã e associa diretamente ao cavalo lusitano. Acho que aí está um link extraordinário. Acho que aí não está. É alma, exatamente. Muito bem. E já falou aqui há bocado, eu gostava que aprofundasse um bocadinho mais isto, que é verdade. A cudelaria Coimbra, tendo cada vez mais destaque também na parte esportiva, na funcionalidade do cavalo, é uma cudelaria que atribui muita importância à seleção dos seus animais, mantendo o padrão racial. E até tenta e participa com sucesso em muitas provas de morfologia de concurso de alindamentos. Como é que é esta história de tentar ser fiel ao padrão racial nos dias que correm? Como é que consegue... Eu acho essencial. Eu acho que sem o padrão racial tudo se perde, porque o nosso cavalo é único porque temos este padrão racial. Porque nós temos que olhar para um cavalo e sentir que o cavalo é lusitano, porque se olhamos para um cavalo e perdemos tudo isto que construímos, ou seja, eu acho que eu não consigo criar de outra forma. Por isso, e acho que a raça não teria a mesma alma nem a mesma identidade. Por isso, acho que seria muito difícil, e eu acho que é uma coisa única que não podemos perder. Não podemos perder. Mas não está tentado, por exemplo, há muitos criadores que estão tentados em fazer um produto mais comercial, se calhar mais desportivo, maior, nunca se sentiu tentado em divergir, abrir um bocadinho? Sim, eu faço isso, às vezes abro dentro da minha base genética, mas sempre dentro do padrão racial, porque temos que procurar cavalos atletas, mas não podemos deixar de criar cavalos bonitos, finos, bem feitos. Não acho que... Com aquela diferença de distinção que tem o cavalo lusitano e o cavalo Coimbra. Exatamente. Olhar, quando uma pessoa passa por um cavalo e diz é um cavalo Coimbra, é o maior elogio que me podem dar, porque temos as características muito fixas no nosso cavalo, e isso, se perco isso, uma pessoa perde a identidade. Pois é, que poderia estar tentada a pôr, por exemplo, um campeão do mundo, um campeão nacional, um campeão de dressage, que era muito funcional, mas nunca vi a cudelaria Coimbra a fazer isso e mantém-se sempre fiel, variando um bocadinho, como disse, mas mantém-se sempre fiel aos seus princípios, só usa um cavalo nas éguas, um cavalo que o Manel verdadeiramente gosta também no seu padrão racial e não só da funcionalidade. Exatamente. É mesmo isso. Muito bem. E agora falando um bocadinho da internacionalização, o Manel também já tem corrido o mundo, perdão, e tem vendido cavalos para o mundo inteiro. Quais é que pensa, da sua experiência, quais é que são os mercados mais prioritários atualmente e para o futuro, médio e longo prazo, que podemos ter ainda mais presença assídua do cavalo lusitano a representar Portugal e também aqui o nosso país, não é?
Olha, primeiro, eu acho que todos os mercados são importantes. Acho que a EPSL tem feito cada vez mais um trabalho notável junto às associações estrangeiras. Uh, e sei que é muito difícil para alguns criadores visitar feiras internacionais e criadores estrangeiros, mas é muito importante acompanharmos a evolução da raça noutros países. Também para transmitir o nosso know-how a futuros criadores estrangeiros e para acompanhar a raça como é que está no resto do mundo, porque por experiência própria os outros criadores estrangeiros sentem-se agradecidos, incluídos na raça lusitana, quando nós os ouvimos, sentimos quais é que são os projetos que estão a ser desenvolvidos por eles noutros países, ou seja, eles também gostam que nós os acolhemos e os ajudemos. Por isso é muito importante visitar e ir a feiras internacionais. Eu, nos últimos anos, já fui 2 vezes aos Estados Unidos, fui uma vez a Wellington, outra vez a Ocala, já fui à Bélgica, fui a Espanha, aos últimos 3 sítios que fizeram em Espanha também fui a Badajoz, a Jerez, a Córdoba. Acho que é importante... Também fui ao Brasil, não é? Também fui ao Brasil. É importante nós acompanharmos os criadores estrangeiros e eles irem de casa, até para futuros possíveis criadores, não é? Porque gostam de ouvir as nossas histórias, gostam de saber como é que o cavalo lusitano é criado, como é que é desenvolvido, como é que começamos, e isso é muito importante. Eu acho que também... Há um mercado que é muito importante, que no meu caso que é muito importante, eu acho que há muitos criadores que têm alguma dificuldade, que é o mercado das fêmeas, porque as fêmeas, se não for novos criadores a comprar fêmeas, muitas vezes há muitos criadores que têm dificuldade em vender fêmeas, porque o mercado é mais para a compra de machos, não é? E isso tudo está também na divulgação de criadores estrangeiros. Mas isso falou aqui uma coisa muito importante e tenho visto presença assídua noutros países e noutros eventos, e se calhar uma cudelaria também como a Coimbra aparecendo noutros eventos até é uma coisa boa para as organizações e para os outros criadores, porque é de destaque, não é? Deu alguma notoriedade e importância, não é? Honrou a sua presença lá, e isso também se calhar abre o mercado, não é? E por isso é que tem conseguido também, a cudelaria Coimbra nos últimos anos tem tido bastante sucesso além fronteiras, mais do que no mercado interno. E isso é para continuar essa estratégia. Sim. O mais possível. Eu vendo muitos cavalos para fora de Portugal. Também vendo alguns para Portugal, mas vendo muitos para fora, e principalmente também muitos para criadores estrangeiros. Muitos para criadores estrangeiros. Muito bem. E... Mesmo agora, a semana passada, estive a visitar 4 cudelarias de amigos em França. Acho que é importante este trabalho, é muito importante. O acompanhamento, não é? Sim. Porque as pessoas não vêm bater à nossa porta se nós também não os acolhemos e não queremos saber os seus projetos e a sua maneira de ver o nosso cavalo. E de vez em quando também lhe perguntam conselhos, o que é que eu faço agora, o que é que eu não faço? Sim, isso perguntam, mas... Qual é que é o segredo do seu sucesso? Como é que eu consigo fazer uma cudelaria Coimbra em França? Isso perguntam, mas pronto, não podemos dizer tudo. O segredo é a alma do negócio. Muito bem. Então, e agora, já está à frente dos destinos da cudelaria Coimbra há mais de 10 anos, consegue-nos fazer tipo um breve resumo do que é que pretende atingir no futuro para a cudelaria? Qual é que é o seu sentido de seleção? Que metas é que quer atingir em termos funcionais, mercados? Futuro, médio e longo prazo, cudelaria Coimbra, onde é que a poderemos ver? Eu acho que o futuro da seleção vai ser seguir o trabalho que tenho feito até aqui. Acho que não vou mudar grande... Pode ver um ou outro cavalo que gosto mais ou menos para introduzir na iguada, mas não vai ser continuar o trabalho feito até aqui. Sempre procurando um cavalo fino, bonito, bem feito, dentro do padrão da raça, como já disse anteriormente, com um talento natural para o piafé, para a passagem, nunca perder o galope, que é uma das características que caracteriza o cavalo Coimbra. Preocupo muito com o galope, que está intrínseco no cavalo de Coimbra, de gerações. Relativamente a metas funcionais, eu acho que é estar dentro de todas as disciplinas em que o cavalo Coimbra consiga vingar. Acho que isso, como disse anteriormente,
Mas também tem aqui uma coisa importante, falou-nos do Ofensor, o seu cavalo mais destacado nos últimos anos, Sim. campeão da raça, medalhado, recomendado, quando tiver idade, não é? E esse cavalo agora já está a apostar, já está numa fase seguinte, porque agora Sim. já tem o seu cavaleiro residente, o João Graça, a fazer provas com algum sucesso de dressage. E Sim. muitas vezes vende os cavalos todos antes de chegar a essa fase. Sim, Portanto, está a sim. apostar, se calhar, e é Sim. um investimento grande, não é? Claro. Como as pessoas sabem, muitas vezes os criadores vendem os cavalos por causa dessa dificuldade de investimento. Sim. Mas está-se a ver também na Cudelaria Coimbra, está a querer apostar funcionalmente nos seus garanhões de destaque. Sim. Acho que é importante certos garanhões mantermos na casa mais um tempo. Porque já deve ter tido, eu não quero saber, mas já deve ter tido propostas bastante aliciantes Sim. para vender o Ofensor. Sim, já tive propostas aliciantes, mas o cavalo acho que ainda tem que ficar mais uns anos na Colaria Coimbra, porque tenho que também ficar com algumas filhas dele e quero ficar com mais filhos dele para não perder a genética do Ofensor, e um dia mais tarde, quiçá vendê-lo bem vendido para um projeto aliciante. Agora, neste momento, quero continuar com o Ofensor. E agora, se calhar mais outros ofensores em outras áreas, se calhar mais em equitação de trabalho, até Sim. dama vaqueira Exatamente. e dressage, não é? Quiçá os filhos do Ofensor conseguem andar em todas essas disciplinas. O Manel, que tem sido muito viajado e tem alguma experiência e tem esta responsabilidade que às vezes as pessoas não percebem, de ter uma cudelaria identitária e diferente, fechada, muito mais fechada, poderia dar assim um conselho em jeito de conclusão? Que conselhos é que poderia dar a novos criadores que se quisessem juntar a nós na fascinante criação do cavalo por sangue lusitano? Eu acho que têm que sentir o cavalo que criam. Acho que se não, quando uma pessoa não sente o cavalo que quer, acho que é muito difícil. Acho que é muito difícil manter esta paixão de criar cavalos lusitanos, porque uma pessoa estar a criar um cavalo que não, ou ter uma eguada que não sente, que olha para uma égua ou para um cavalo e que não lhe transmite sensação nenhuma, acho que isso não, por aí o caminho não é o certo. Acho que uma pessoa tem que sentir os cavalos que cria. Ao sentir os cavalos que cria, é meio caminho andado para ter sucesso. Acho que os cavalos têm que lhe transmitir em todos os na beleza, na finura e nos andamentos, tanto no passo, o trote e o galope, têm que transmitir sensações ao criador que os consiga vibrar. E se sentir isso, acho que vão chegar a algum sítio. E eu já tenho visto o Manel bastante emocionado várias vezes, quer dizer que sente claramente Exatamente. a sua cudelaria, a sua criação. Olha, Manel, muito obrigado por este contributo. Foi um prazer estar aqui consigo a partilhar esta experiência, que continuo sempre com este ânimo e basicamente a criar cavalos de qualidade superior, como são os cavalos de Coimbra. Muito obrigado e bem-aja. Muito obrigado.